paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui mais uma vez nesta tarde trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje eu vim citar os 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos que Jesus deu a Moisés para que o povo viesse obedecer a sua palavra. E até os dias de hoje, os 10 mandamentos ainda estão válidos, né? Nós temos que obedecer a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu vou citar aqui os 10 mandamentos, depois nós vamos falar sobre o 10º mandamento, que anula todos os outros mandamentos que Jesus deixou, se nós viemos a praticá-lo. O primeiro mandamento, ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aleluia. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Glórias a Deus. A palavra de Deus está dizendo que nós temos que cumprir esses 10 mandamentos que Deus deu a Moisés naquela época. E o 10º mandamento, irmãos, quando nós praticamos o 10º mandamento, que é a cobiça, ele anula todos os outros mandamentos que Jesus deixou. Por que Deus não listou os 10 mandamentos em ordem inversa? Já que o 10º mandamento se relaciona com o primeiro pecado da humanidade, que é a cobiça, né? Que gera desobediência. A cobiça, ela vem gerar desobediência na minha e na tua vida, se nós, a partir do momento que nós praticamos ela, né? O pecado de Eva não foi simplesmente desejar o fruto, um pedaço do fruto da árvore da vida. O pecado de Eva foi que a cobiça entrou em seu coração, para que Satanás enganou ela, né? E ela deixou-se ser enganada, para que a cobiça viesse entrar em seu coração, porque Satanás disse para ela que ela ia ser semelhante a Deus, que ela ia ter conhecimento do bem e do mal. Olha só o que o pecado da cobiça, né, causa na vida do ser humano. Então, por isso que ela comeu do fruto, porque ela queria ser semelhante a Deus. A cobiça de Eva levou a violar os outros mandamentos que Deus dera a Moisés, o primeiro e o 10º mandamento. Quando não cobiçamos, praticamente eliminamos nossos motivos para desobedecer aos outros mandamentos. Querer o que não é nosso nos leva a mentir, roubar, cometer adultérios, assassinato e a recusa de honrar nossos pais. Então, quando nós cometemos o pecado da cobiça, irmãos, os outros mandamentos são anulados automaticamente na minha e na tua vida. Porque o pecado da cobiça, ele gera muitos outros pecados. Ele vai eliminando um por um dos outros mandamentos que Deus nos deu. Começamos a mentir, a roubar, a desejar o que não é nosso, a desejar o que o nosso vizinho tem, se ele tem uma vida melhor do que a nossa, se ele tem um carro melhor do que o nosso, se ele ganha muito mais do que nós em seu trabalho, o que ele tem dentro da casa dele, a família bonita que ele tem, e aí a gente começa a desejar aquilo que o nosso próximo tem. E a partir do momento que a gente começa a cobiçar as coisas dos outros e não está satisfeito com o que nós temos, nós começamos a anular os outros mandamentos. Então nós começamos a mentir, a roubar, a matar, né, a cometer suicídios, assassinatos, e aí vem um sofrimento para a vida da pessoa e consequentemente para a vida da sua família, os que estão ao redor daquela pessoa que praticou, né, este pecado. E hoje em dia acontece muito isso, as pessoas cobiçam, têm inveja do que o outro tem, do sucesso que o outro faz. Ele não está fazendo sucesso, ele não tem a vida boa que o outro tem, então ele começa a invejar, a cobiçar o que o outro tem, e isso é errado.
E a pessoa tem que parar e se conscientizar do que ela está fazendo, se arrepender e pedir perdão para Deus, para que Deus venha perdoá-la, para que ela venha se contentar com o que Deus deu para ela e orar para que Deus venha, orar e obedecer para que Deus venha suprir as suas necessidades, sem ter que for preciso que ela fique olhando a vida do seu próximo, olhando a vida do seu vizinho, né? Eu acho difícil haver pecado que não contém alguma forma de cobiça. Contudo, pelo fato de ser o último na lista dos 10 mandamentos, tendemos a pensar nele como a menos importante, mas não é. Quando detemos o pecado enquanto ele anda está em nosso coração e em nossa mente, evitamos que outras pessoas se tornem vítimas de nossos erros, né? Quando nós detemos o pecado, quando ele entra no nosso coração e na nossa mente, e antes de nós praticarmos aquele pecado, né, nós evitamos que outras pessoas venham errar por causa do nosso pecado, por causa do nosso erro. Então é por isso que nós temos que vigiar com os nossos olhos, né, com os nossos lábios, com nossos ouvidos. Vigiar em todo o tempo, orar e vigiar, a palavra de Deus diz, para que outras pessoas não venham tropeçar e nós venhamos a ser, né, culpados pelo erro daquela pessoa, porque o nosso testemunho é o que vale diante das pessoas aí fora, né? O nosso testemunho é o que vale para a humanidade, porque eles estão olhando em todo o tempo para nós, eles estão olhando para o nosso testemunho, para a nossa vida, a vida que a gente leva de cristã diante de Deus. Eles só querem um motivozinho para vir falar de nós, eles estão esperando um deslize nosso, para que eles venham nos caluniar, jogar pedra. Então que nós não devemos dar motivo para que outras pessoas venham, né, falar de nós, que nós viemos envergonhar o Evangelho, a palavra de Deus. Nós devemos dar testemunho da nossa vida aqui na terra e evitar, principalmente, este pecado mortal, que é a cobiça, né? É muito importante que a gente evite, né, esse grave pecado, para que venha evitar suas graves consequências. Então que você fique hoje com esta palavra, porque Deus, Ele está de olho em você, Ele está de olho em mim todos os dias. Em todos os segundos Deus está nos contemplando, Deus está olhando a nossa vida, de que jeito a gente leva a nossa vida, o que que a gente fala, o que que a gente pensa todos os dias, as nossas atitudes, para onde é que estão andando os nossos pés, em que direção estão andando, para que direção estamos indo, né? Se é para um caminho torto ou se estamos na direção certa, para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha suprir as nossas necessidades, para que Deus venha nos socorrer quando clamamos por socorro, porque Deus, Ele só socorre o seu servo quando ele está com uma vida reta diante dele, quando ele obedece aos seus mandamentos, a sua palavra. Muitas das vezes é difícil, sim, mas temos que nos esforçar, porque a palavra de Deus diz que tudo é por esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho e são poucos que a encontram, e largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então que eu e você venhamos ficar com esta palavra, esta reflexão nesta tarde, e evitar coisas que venham desagradar a nossa vida diante de Deus. O contentamento é a percepção de que Deus já me deu tudo o que eu preciso. Se eu tenho a certeza que Deus está suprindo as minhas necessidades, eu não vou cobiçar o que meu vizinho tem, o que meu próximo tem, o que minha família conseguiu e eu não, porque eu sei que o Deus que eu sirvo é um Deus supridor e Ele não há de faltar nada para mim e nem para você. A partir do momento que a gente entende que Deus pode todas as coisas, que Deus pode suprir até mesmo o que nós nem pensamos. Deus, Ele pode todas as coisas. Então coloque a sua confiança no Senhor e cuidado com o que você deseja. Muito cuidado com o que você deseja. Sobretudo guarda o teu coração, porque é deles que procedem as saídas da vida. Que Deus te abençoe grandemente nesta tarde, abençoe você e tua família. Eu profetizo uma chuva de bênçãos, milagres e livramentos da parte de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe.